Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Santo Deus de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai, obrigada, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigada, Deus, aleluia, por essa madrugada, por esse início, Senhor. Que teu nome seja glorificado, seja exaltado agora, Senhor Jesus. Que eu possa me diminuir, Senhor, e o Senhor crescer, Senhor Jesus. Eu apresento nas tuas mãos, Senhor Jesus, cada vida que está entrando agora, Senhor Jesus, nessa live, Senhor Jesus. Cada vida, Senhor Jesus, cada pessoa, Pai, que vai ouvir, Jesus amado. Ah, Senhor Jesus, esta oração, Pai. Ah, Pai, não importa onde estejam, Senhor, meu Pai, mas que o Senhor venha, Pai, se fazer presente no lar, aonde essas vidas estiverem, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui. Pode abaixar para mim. Nós estamos aqui no nosso segundo dia dessa semana, né? Que se iniciou no dia de ontem. Segundo dia que nós estamos orando, e hoje, como propósito, nós vamos orar pela nossa família. O propósito de hoje é família. Amém? Eu quero aqui me apresentar rapidamente a quem está entrando na live, quem ainda não me conhece. Meu nome é Cleonice, né? Sou casado, gosto de falar, né, sobre isso. Sou casada com o pastor Ronaldo, sou mamãe de 5 preciosidades, né? Vou ser avó esse ano para a honra e glória do Senhor Jesus. Congrego na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração, amém? Fica aqui em Osasco, né? Depois, né, o nosso pastor vai estar passando o endereço direitinho da nossa igreja. Talvez, se você tiver aí no seu coração esse desejo de conhecer a nossa igreja, ele vai estar colocando depois aí para vocês o endereço certinho, tá bom? Eu convido agora aos irmãos que já estão aí na live, para que vocês possam abrir comigo as vossas Bíblias, amém? No livro de Josué. Nós vamos hoje meditar em 2 palavras rapidamente, né? Como eu falei ontem, é muito bom quando a gente for fazer os nossos períodos de oração, a gente buscar um tema, né, pela Bíblia e orar, né, em cima daquela palavra, né, e profetizar em cima daquela palavra ao qual o Senhor vai nos direcionando. Então, como hoje o tema é família, o Senhor
me direcionou a estar lendo juntamente com os irmãos no livro de Josué, o seu capítulo 24, o seu versículo 15. Os irmãos que puderem aí do outro lado, amém? Já vai abrindo aí sua Bíblia, procurando para que a gente possamos estar lendo juntos a palavra do Senhor Jesus, amém? Livro de Josué 24, o seu capítulo 15. Vou estar dando início aqui à leitura, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolhem hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses a quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem aqui, meus irmãos, é quando Josué, ele lembra, né, aquele povo que saiu do Egito, de tudo aquilo que Deus tinha feito, né, sobre a vida deles, né, de todos os livramentos, né, que o Senhor tinha feito. Então ele se posiciona ali e ele fala com aquele povo ali, né, olha, se vocês devem escolherem, decidirem a quem vocês vão servir, qual é o Deus que você vai servir. Será que é o Deus, né, ele começou a falar das maravilhas, começou a falar de toda a passagem, né, da época que o povo saiu lá do Egito junto com Moisés, e ele começou a fazer aquele povo se lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E ele se posiciona ali, né, como um líder, ele se posiciona e ele fala assim, olha, vocês aí escolhem quem vocês vai servir, que Deus vocês vai servir, mas eu decidi que eu e a minha casa serviremos a um Deus, né, ao único Deus, que é o nosso Deus, né? Então, quando eu olho para essa palavra, principalmente essa palavra aqui, quanto a mim, quando ele decide, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando ele faz essa declaração, né? Trazendo para o dia de hoje, eu e você precisamos fazer essa declaração todos os dias na nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque essa palavra, irmãos, liberada é é uma promessa, né? Eu costumo dizer que nós estamos debaixo dessa promessa. Qual é a promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, talvez você aí não tenha toda a sua família na presença do Senhor. Talvez você está lutando pelo seu esposo, talvez você está lutando pelo seu filho, talvez você está lutando por alguém, talvez você não tenha o privilégio de todos da sua casa estar servindo ao Senhor, mas você tem o privilégio porque você já tem essa promessa. Essa promessa é nossa, que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor Jesus, né? Então, todas as vezes que os irmãos forem orar, né? É um conselho aqui, orar pela sua família, declare isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe que tem costume, irmãos. Muitas das vezes a gente precisa, né, dar um de doido na presença do Senhor Jesus, né? Vai andando pelos cômodos da sua casa e declarando, sabe? Passa, pega o óleo, o jeito quem tem, né? Passa nas suas mãos e declare sobre isso, sobre a casa, sobre a sua casa. Vai passando, sabe, de cômodo, falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão no seu filho e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão no esposo, põe a mão na esposa. De quem, sabe, vier à sua mente, de quem você deseja que esteja ali do seu lado, glorificando ao Senhor Jesus, junto com você, né, ali na igreja. E eu creio que esse ato profético que eu e você vamos declarar, né? O Senhor, ele vai entrar à igreja do Senhor. O Senhor, ele é um Deus que quando ele promete, irmãos, ele cumpre. Ele é um Deus que ele não mente, ele é um Deus que não engana, ele é um Deus que não falha. E sim, mais uma vez eu quero declarar para você, eu quero dizer, estamos debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também quero compartilhar com vocês aqui
rapidamente também o Salmo 128, que também é um salmo que fala muito de família. Também, Salmo 128. O Salmo 128, ele vai nos dizer assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também, igreja, esse Salmo 128, ele também é um salmo que você pode declarar dentro do seu lar. Esse Salmo 128 você também pode pegar, andar dentro da sua casa e declarar, ler ele declarando. Como que eu faço, pastora, declarando? Você vai lendo e vai falando: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera. Aí você pode falar, apontar para você, você que é mulher: eu, esposa, você é uma videira frutífera que vai florescer em seu lar. Meus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que teme. Que o Senhor abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade. Você declara para você mesmo: que eu veja a prosperidade dentro do meu lar, que eu veja a prosperidade por onde eu passar, de Jerusalém enquanto eu viver. Que você viva para ver seus netos. Você olha essa palavra e você declara: eu vou viver para ver a minha descendência. Que Israel tenha paz, que a minha casa, que a minha família tenha paz. Então a gente precisamos, aprender a ler a palavra de Deus, a orar sobre a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é poderosa. Então, que vocês, quando as irmãs, os irmãos forem orar pela... Tem outros salmos também, tem outras passagens na Bíblia que fala, sobre família também, que você venha declarar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E agora a gente vai começar a fazer a oração pela nossa casa. Eu convido você a orar juntamente comigo. Se posicione aí da forma que você achar melhor para estar orando, de joelhos, em pé, sentada na sua cama. Não importa a maneira que você vai orar, mas que você também venha abrir a sua boca em oração, declarar dentro do seu lar, como eu acabei de falar assim, abra a sua boca, não fique só esperando eu aqui do outro lado estar intercedendo, orando não, Eu vou orar junto com os irmãos e vocês vão declarar também. É importante a gente ter esse elo, Vai orar, vai ouvindo. Enquanto eu vou falando as palavras aqui, vocês vão falando assim: seja, amém. E aí vai indo e vai ser coisa linda do Senhor Jesus. Te convido agora a orar juntamente comigo. Amém, igreja do Senhor? Vamos lá fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos agora, Senhor, no nosso segundo dia, Senhor, dessa campanha, orando, Deus, à meia-noite. Jesus, e hoje, Pai, nós estamos, Pai, orando, Senhor, em prol da nossa casa, em prol, Senhor Jesus, da nossa família. Assim, Jesus, como Josué, Pai, ele se posicionou, Pai, no meio de um povo que estava corrupto, no meio de um povo, Senhor Jesus, que estava vivendo, Pai, numa idolatria. Assim como ele ali, Pai, se posicionou como um líder, Pai. Aleluia, nós agora nos posicionamos, Pai, e declaramos, Senhor Jesus, no reino espiritual, que nós e a nossa casa, Pai, vai servir ao Senhor. Nós iremos, Senhor Jesus, ter o prazer, Senhor Jesus, de ver
os nossos esposos, as esposas, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, toda a nossa geração, Senhor. Nós vamos ver, Senhor Jesus, caminhando, nós vamos ver Te adorando, Senhor, nós vamos ver, Senhor, Te exaltando. Nessa noite, Senhor, marca a nossa casa, Senhor. Assim, Jesus, como o Senhor marcou, Pai, também aquele povo, Pai, que estava no Egito, Senhor, com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, Pai. Ah, Jesus, marca a nossa casa, a porta da nossa casa. Senhor, meu Deus, coloca, Senhor, na porta da nossa casa, Senhor, anjos, Pai. Anjos com espada de fogo, Senhor Jesus, para blindar a nossa porta, Pai, para nos guardar, para nos livrar, para cuidar, Senhor, da nossa entrada, para cuidar, Senhor Jesus, da nossa saída, Senhor Jesus, da saída, Senhor, dos nossos esposos, das esposas, dos filhos. Jesus, que nenhum mal, nenhuma seta, nenhuma peste, nenhuma enfermidade venha atingir, Senhor Jesus, o nosso lar. Livra a nossa casa, Senhor, meu Deus. Ah, Jesus, que o nosso lar, Senhor Jesus, venha ser, Senhor, um lar abençoado por Ti, Senhor. Que pessoas, Pai, que venham adentrar na nossa porta, da nossa casa, Senhor, sejam pessoas, Pai, direcionadas do Senhor, Pai, para entrar, para fazer parte, Senhor Jesus, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Neste momento, Senhor Jesus, eu quero apresentar ao Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor Jesus, a nossa família ao Senhor. Deus, o inimigo Jesus tem lutado, Senhor, de uma tal forma para, Senhor Jesus, destruir, Senhor Jesus, vidas, destruir famílias, Pai. Porque, Senhor Jesus, quando, Senhor, o inimigo ele entra, Senhor, na família, ele vai conseguindo minar as forças, ele vai conseguindo automaticamente, Senhor, meu Deus, destruir, Senhor, toda o que nós chamamos, Pai, de base, Pai. E aí, Senhor Jesus, nós precisamos, Deus, das Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor Jesus, sobre a vida dos casais agora, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, meu Deus, que seja repreendido, Deus, todo o divórcio. Deus, que seja repreendido, Senhor Jesus, toda a confusão, toda a intriga, toda a briga, toda a divisão, Senhor, meu Deus. Tudo aquilo que o inimigo, Senhor, meu Deus, tem tentado lançar, Senhor Jesus, contra a vida dos casais, Pai. Jesus amado, Jesus querido, brinda, Senhor, os casamentos, Senhor. Que este homem, que esta mulher, Senhor, meu Deus, venha ser sensível, Pai, à Tua voz, Pai. Que este homem, que esta mulher, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor Jesus, dar crédito, venha dar ouvido, venha se posicionar, Senhor, meu Deus, venha lutar, Jesus amado, pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua família, Jesus. Toda a divisão, Senhor, meu Deus, toda a separação, todo o divórcio, nós aniquilamos agora, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor. Jesus, eu Te peço, Senhor Jesus, a união familiar, o amor familiar, Senhor, meu Deus, que o amor, meu Pai, cada dia venha crescer, Senhor Jesus, entre os esposos, entre as esposas, Pai. Jesus, todo o esfriamento, Senhor Jesus, no leito conjugal, nós repreendemos agora, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos, Pai, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Jesus amado, nós entregamos, Senhor, meu Pai. Senhor, vai visitando agora, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, os nossos filhos. A Tua palavra, Jesus, fala que os filhos serão, Senhor, são heranças do Senhor. Deus amado, protege os nossos filhos, livra os nossos filhos, Senhor Jesus, do mal, Senhor, meu Pai. Oh, Jesus amado, livra a nossa casa, guarda a nossa casa, Senhor, da prostituição, guarda a nossa casa, Senhor, dos vícios, Pai. Livra a nossa casa, Senhor, dos vícios, livra a nossa casa, Senhor, meu Deus, de toda enfermidade, de toda peste, Senhor. Livra a nossa casa, Senhor, do homossexualismo, do lesbianismo,
egoísmo, Senhor. Livra, Senhor Jesus, a nossa casa, Pai, da idolatria, Jesus. Livra, Senhor Jesus, a nossa casa, Senhor Jesus, de todo o mal, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que os nossos filhos, Senhor, sejam prósperos. Que os nossos filhos, Senhor Jesus, alcancem, Senhor, aquilo que a gente não conquistamos ainda, aquilo que nós não conseguimos conquistar. Que a nossa descendência futura, Senhor, venha conquistar, Senhor Jesus, aquilo que nós não conseguimos conquistar. Que a nossa descendência futura, Senhor Jesus, venha ser próspera, Pai. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, abençoa, Senhor, os bisnetos, os tataranetos, Senhor, toda a nossa geração venha ser marcada, Senhor Jesus, por Ti. Venha ser marcada por Ti, Senhor. Deus, clamamos, Pai. Talvez, Senhor Jesus, teus filhos nunca teve o costume, mas, Senhor Jesus, é bom, Pai, a gente começar desde pequeno, declarar, Senhor Jesus, sobre a vida dos nossos genros, sobre a vida das nossas noras, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, as minhas noras a Ti, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, entrego também as minhas noras futuras, Senhor, que eu nem conheço ainda, mas que sejam mulheres, Pai, tementes ao Teu nome. Mulheres, Pai, que venham honrar a sua casa, venha honrar, Senhor Jesus, o esposo, Pai, venha ser, Pai, submissa, Senhor, venha ser, Senhor Jesus, serva do Senhor. Apresentamos, Jesus amado, os nossos genros, que sejam, Deus amado, homens honrados, homens tementes, Pai, ao Senhor, que venha honrar as nossas filhas, que venham amar as nossas filhas, Senhor, como Cristo amou a igreja. É assim que o Senhor ensina, Pai. Então vai alcançando, Jesus amado, toda a nossa geração. Jesus, toda a nossa geração, Senhor. Toda a nossa família, Pai, venha ser alcançada por Ti, Senhor. Meu Deus, vai alcançando, Senhor Jesus, a nossa parentela agora, Pai. Alcança a nossa parentela, aqueles, Pai, que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor, do menor ao maior, do maior ao menor, Jesus, venha ser alcançado, Senhor Jesus, por Ti nessa madrugada, nesse início de madrugada, Senhor. Vai de encontro, Espírito Santo do Senhor, vai de encontro, Espírito Santo do Senhor, sobre a nossa parentela nesse dia de hoje, Senhor. Neutraliza, Jesus, toda a ação do inimigo, Senhor. Neutraliza, Senhor, todo o poder, Senhor, do inimigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa família, que a nossa parentela, Senhor, venha ser alcançada, Jesus, por Ti. Talvez, Senhor Jesus, tenha vidas aí, Pai, que neste momento está apresentando um sobrinho, uma sobrinha, um tio, um avô. Alguém, Senhor Jesus, que precisa, Senhor Jesus, ser de libertação. Precisa, Senhor Jesus, de uma cura. Precisa, Senhor, ser alcançado, Deus, por Ti. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nesse início de madrugada, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor, eu quero Te pedir, Jesus, aqueles, Pai, que já Te aceitaram, Senhor, como único, suficiente Salvador, mas estão afastados, Senhor, da Tua presença, que eles possam voltar, Jesus amado, para a presença do Senhor, que eles possam voltar, Senhor Jesus, para a casa do Senhor Jesus, que eles venham se lembrar, Senhor, do primeiro amor, que eles venham se lembrar, Senhor, meu Deus, sentir saudade, Pai, do tempo que louvava, do tempo que adorava, do tempo que exaltava, Senhor Jesus, o Teu santo nome, Senhor Jesus. Traga de volta, Senhor, aqueles, Pai, que já um dia estiveram junto conosco, que já um dia, Senhor, adoraram conosco, Senhor Jesus, mas não tem força, Pai, está afastado da Tua presença. Resgata, Senhor Jesus, traz para a presença gloriosa do Senhor novamente, Senhor. E talvez, Senhor, tenha alguém da nossa casa, da nossa família, que nunca, Senhor, Te aceitou, que nunca, Senhor, levantou as Tuas mãos, que nunca declarou, Senhor, no reino espiritual, Senhor Jesus, que serve ao Senhor, que nunca declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Visita essas vidas agora, Pai, que eles possam se render, Senhor Jesus, a Ti, sim, Jesus, que eles possam se render, Senhor, à gloriosa presença do Senhor, meu Pai, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus,
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, te aceitar, Senhor, como o único e suficiente Salvador, Pai. Que a nossa casa venha te adorar, que a nossa família venha te adorar, Senhor Jesus. Que os nossos venham ser alcançados, Pai, por ti, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, meu Pai. Eu oro, Senhor Jesus, junto com o teu povo. Eu oro, Senhor, junto com os teus filhos, Senhor Jesus, junto com as tuas filhas, Pai. Eu uno, Senhor Jesus, a minha fé junto com a fé dos teus filhos nesta noite, Senhor, nesta madrugada, nesta primeira hora da madrugada, Senhor, meu Deus, te pedindo, Senhor, meu Deus, que o Senhor entre, Pai, e faça, resplandeça a sua luz, Pai, no meio dos nossos, resplandeça a sua luz, Senhor Jesus, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, que a nossa parentela, Senhor, venha ser alcançada por ti, que a nossa parentela, Senhor Jesus, venha, Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, ser salva, ser libertas, ser curados, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ter, se você crê, nós vamos ter o privilégio, igreja, de poder falar, de poder declarar. Assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e você, igreja do Senhor, vamos ter esse privilégio de poder também declarar. Vamos ter o privilégio de algum dia chegar ali na nossa igreja, onde nós congregamos, chegar ali e ver os nossos filhos e ver os nossos netos. E eu vou falar para vocês, igreja, Deus, ele não perde batalha. Nem que seja, irmãos, no último suspiro. Você que tem aí uma promessa de filho, de esposo, de alguém da sua casa que, sabe, às vezes dá muito trabalho, mas o Senhor, ele não perde batalha. Eu nunca vi Deus perder batalha, irmãos. Nem que seja, irmãos, no último suspiro, o Senhor, ele vai lá e salva, porque ele é Deus, porque ele é fiel. E eu declaro nessa noite, nessa madrugada, que nenhum dos nossos se perderão, nenhum da nossa casa, nenhum da nossa família, nenhum da nossa parentela vão se perder, igreja do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, amanhã, deixa eu até ver aqui qual que vai ser. Amanhã, de novo, aqui hoje é dia 8, né? Amanhã, dia 9, à meia-noite, nós vamos estar orando aqui com o propósito pela saúde, né? Nós precisamos estar clamando. A gente estamos vendo aí quantas enfermidades está acontecendo, né? E são enfermidades espirituais, são enfermidades carnais, são enfermidades, né, da mente, são enfermidades que são enviadas, pagas por obras malignas, né? Que muitas das vezes tem nos atrapalhado, né? A gente tem visto que, principalmente no meio do povo de Deus, as pessoas ficando muito enfermo, né? Muito enfermo, porque a enfermidade, né, vai fazendo com que também as pessoas não consigam estar ali, estar adorando ao Senhor Jesus, né? Então, amanhã, como nosso propósito vai ser pela saúde, eu conto com vocês novamente aqui, tá bom? Essa live, irmãos, vai ficar gravada aqui nessa página. Depois o pastor Ronaldo vai estar também passando nas outras redes sociais. Eu tenho o meu canal no YouTube, tenho o canal da Igreja Remanescentes de Cristo. E aí, igreja, vocês quiserem ver de novo, amanhã pela manhã, declarar de novo dentro do seu lar, enviar para alguém que precisa também, sabe, ser alcançado, envie, né? E vamos continuar nesse propósito de oração, né? E o Senhor, eu creio que o Senhor, ele vai ganhar outras vidas, né? Vai fazer algo sobre as nossas vidas. O último propósito é sobre agradecimento. E eu creio, irmãos,
que nós no último dia nós vamos ter algo aqui para agradecer, nós vamos ter testemunhos para contar em nome de Jesus, né? O último dia, que vai ser o 7º dia dessa campanha, será a live de agradecimento. Nós vamos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e preparado por nós ao longo deste tempo, tá bom? Então eu conto com você amanhã aqui comigo. Um beijo, fique com Deus. Lembrei, eu falei ontem para os irmãos sobre o jejum, que os irmãos, se vocês não começaram, comece, tire alguma coisa, durante essa semana que nós vamos estar em oração, tire alguma coisa, faça um jejum de alguma coisa que vocês gostem muito, sabe? Perdão, igreja. Alguma coisa que vocês gostam muito, por exemplo, eu gosto muito de café, né? Então, assim, faça essa semana assim, sabe? Porque tem pessoas assim, né, que não conseguem sentir o cheirinho, né? Eu sou assim, se eu ver o cheirinho, eu já quero café, né? Então, assim, faça assim, vou ficar uma semana sem tomar um café, vou ficar uma semana sem tomar um refrigerante, vou ficar Tem gente que é muito viciada em chocolate, sempre quer ter um docinho. Alguma coisa, como eu falei ontem, ore ao Senhor, o Senhor vai te revelar aquilo que você vai precisar tirar durante essa semana e vamos fazer juntamente com essa oração jejum, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida venham ser abençoadas e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, povo de Deus, fiquem com Deus, até amanhã.